essa aqui, ó. Resumindo aqui, ó. Equação do primeiro grau, né? Uso de letras para encontrar números desconhecidos, né? O que é uma equação do primeiro grau? É onde você usa uma letra para expressar um número desconhecido. Nesse caso aqui, ó, a maioria das vezes a gente usa o x. Já viu falar na questão, na fala, o x da questão? Então, vem da equação do primeiro grau. Na verdade, vem de expressar um valor que você não conhece, você dá o nome de x. O mesmo caso acontece na equação do primeiro grau. Esse é um exemplo de uma equação aqui, ó, x mais 8 igual a 31. Esse é do problema. O problema é o seguinte, ó. A professora disse que cada um poderia resolver... Ah, tá. O problema é esse de cima aqui, ó. Qual é a idade atual de Pedro se daqui 8 anos ele terá 31 anos? Como que resolve isso daqui? Ele quer saber a idade atual de Pedro, né? Ele quer saber o quê? Idade atual. Então, ele vai chamar idade atual de x, galera. Ou seja, a idade atual ele está chamando de x. Aí eu vou montar uma equação. Ó. O que fala a sentença? A idade atual de Pedro Qual a idade atual de Pedro se daqui 8 anos ele terá 31 anos? Ou seja, se eu somar a idade atual com 8, vai dar igual a 31. Então, essa equação expressa essa sentença aqui. Ó. Uma sentença matemática. Como resolver? Olha aqui como que ele resolveu. Ó. Ele subtraiu 8 unidades da minha esquerda e da minha direita. Ó. Por quê? Quando eu vou subtrair 8 aqui, ó, vai ficar 8 positivo menos 8. Aí vai dar 0, vai sobrar só o x. E do outro lado eu vou subtrair também o 8, né? Vai ficar 31 menos 8, que vai dar 23. Ou seja, a idade atual dele é 23. A gente pode chamar isso de um macete. O macete, como que é o macete? Repare o que aconteceu aqui. Ó. Desse lado da equação eu tinha 8 positivo. Aí o que aconteceu para mim sumir com ele desse lado da equação aqui? Ó? Para mim passar ele para esse lado. Ele passou com o sinal trocado, ó, passou negativo. Então a gente chama isso de um macete de passar para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Isso quando você tem uma soma ou uma subtração. Na verdade, você passa fazendo a operação inversa. Por que operação inversa? Porque você tem que anular ele desse lado da equação e isolar o x, deixar apenas o x do lado esquerdo da equação. Na verdade, o lado tanto faz, né? E, geralmente a gente deixa o x do lado esquerdo. Então, se você tem uma multiplicação, você passa do outro lado dividindo. Se você tem uma divisão, você passa multiplicando, porque são operações inversas. Aí já tem aqui, ó, as atividades que eu deixei para vocês, né? Por exemplo, aqui nessa primeira atividade, o exemplo, ó, x mais 5 igual a 15. Como que eu resolvo? Eu posso usar aquele método de fazer o quê? Pegar o 5 que está desse lado somando, passar para o outro lado, operação inversa. Ou seja, aqui está somando, vou passar subtraindo. Então, essa questão A vai ficar assim, ó. Já vou resolvendo aqui, ó. Eu vou deixar apenas o x de um lado da equação, né? Eu vou colocar o sinal de igual, porque eu vou deixar só o x. E o que aconteceu com esse 5 positivo? Ele vai passar para o outro lado, só que negativo. Eu vou reescrever quem já estava do outro lado da equação, ou seja, o 15. E já o 5 está positivo, ele vai passar para o lado de cá negativo, ó, menos 5. E agora eu faço a operação desse lado da igualdade aqui. Ó. Eu vou reescrever o meu x, que eu já vou obter o resultado aqui. Ó. Então, o meu x vai ser igual a quem? 15 menos 5 vai dar 10. Ou seja, o valor do x nesse caso aqui é 10. Ó. O valor do x é 10. Vamos pegar uma outra equação aqui, mais complicadinha um pouco. Não é uma questão de complicar. Vamos pegar essa f aqui, ó, para explicar para vocês, tá? Como que eu vou fazer isso daqui? Ó? Eu tenho 2x mais 3 igual a 13. Primeiro eu vou passar do outro lado da equação, quem está somando ou subtraindo. No caso, eu tenho esse 3 sozinho aqui, né? Ó.
esse 3 aqui, eu vou passar ele para o lado de cá. Ó. Vou reescrever o 2x, tá? Olha, eu vou reescrever o 2x. Aí agora eu já vou colocar o igual, porque eu vou passar esse 3 para o outro lado. Primeiro eu vou reescrever o 13, né? Que o 13 já estava desse lado da equação, ó. Então, ó, vou passar o 3 com a operação inversa. Se ele está somando, vou subtrair 3, ó. Então vai ficar como? Ó? Vai ficar 2x. 2x vai ser igual a 13 menos 3 vai dar 10. Ó, deu 10. Só que repare que eu ainda tenho 2 multiplicando o x aqui, ó. Lembra do que eu falei da operação inversa? Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Ó, esse 2 está multiplicando o x aqui, ó. Então, eu vou isolar o x desse lado da equação. E o que vai acontecer com esse 2? Aqui eu tenho 10, eu vou reescrever ele. Mas o 2 eu vou passar ele dividindo o 10. Dividindo quem está do outro lado da equação, ó. Tá? Lembra, esse aqui é o traço de dividir, ó. Então, quem que sobrou agora? 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Significa o quê? Que o meu x vai valer 5, galera. Então, o princípio que vocês vão ter que usar é esse daqui, ó. É um macete para sair mais rápido, tá? Mas o que acontece? Você está subtraindo os dois lados da equação aqui por 5. E nesse caso aqui, ó, nesse passo aqui, você vai fazer o quê? Dividir os dois lados da equação, no caso, por 2, né? X dividido por 2, 2x dividido por 2 vai dar x. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, meu x vai ser igual a 5. Beleza? Não tinha ninguém querendo entrar não, né? Vou ver a notificação aqui. Mas tá ok. Lyron, tá aí? Então, aí eu tenho o quê? Ó? A equação incógnita ou raiz. Essa que é a mesma coisa aqui, né? Na verdade, aqui você tá... Oi, professor, eu tô aqui, eu tava aqui na cozinha rapidão. Tá, mas Tava bebendo água. eu tô explicando o que você pediu, tá? Beleza? Já vamos verificar o tipo de... Aqui, ó. Beleza, professor, beleza. O que nós estamos revendo aqui, ó? O que é a raiz ou solução de uma equação? Raiz ou solução é um número que, substituído no lugar da variável, vai dar uma sentença verdadeira. Nesse caso aqui, ó, 3x menos 1 igual a 8. Seria o quê? O número que eu substituí aqui no lugar do x, que quando subtraído menos 1 vai dar 8. Quem que é esse número? Esse número é chamado raiz ou solução da equação. Beleza? Aí... Então, já vamos por exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó, 4x mais 7 igual a 3. Colocando 5 no lugar da incógnita x, se for 5, vamos testar se o 5 é a solução dessa equação. Ó. 4 vezes 5 vai dar 20. Ó. 4 vezes 5, 20. Quando eu somar com 7, vai dar 27. Tá vendo? Ó? 20 mais 7 deu 27. E a minha equação estava falando que tinha que dar 3. Então, ou seja, 5 não é... Ó, aqui, ó, 5 não é solução da equação. Já se eu substituir o valor menos 1, olha o que acontece se eu substituir o valor menos 1. Eu vou pegar, ó, tá vendo? No lugar do x eu vou colocar menos 1. Ó. 4 vezes menos 1 mais 7. Vamos ver se vai dar 3. Ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4, né? Menos 4 mais 7. Menos 4 mais 7 vai dar 3. Ó. Deu 3. Então significa o quê? Que a minha sentença é verdadeira. Então, ou seja, o menos 1 é solução ou raiz dessa equação aqui, ó. Entendeu? Aí vem os exemplos aqui, as atividades que eu deixei para vocês, né? Ó. O que vocês vão ter que fazer? Ó? A questão pede. O número 6 é ou não solução da equação? É só substituir o 6 no lugar do x e resolver a continha para ver se vai dar 23.
resolver a continha que está desse lado aqui, ó, tá? Se deu 23, ele sim é solução. Se não deu, não é. O mesmo caso aqui, ó, o número 3 é ou não solução da equação? Você vai substituir o 3 aqui e vai resolver para ver. Ó. Por exemplo, ó, esse aqui... Opa, estou apagando aqui. É claro que não é solução da equação, né? Por quê? Ó, se eu substituir o 3 aqui no lugar do x, eu vou ter essa sentença aqui, ó. 3 dividido por 3 menos 1. 3 dividido por 3 menos 1 vai ser igual a quantos? 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. Então, ou seja, não deu 4. Significa que o 3 não é solução, galera. Beleza? Do mesmo modo, as outras aqui, ó. Não é difícil, tá? E já vamos aqui para de hoje, né? Senão vai demorar muito a nossa live. Aí, o que nós temos hoje aqui, ó? Resolvendo a equação mentalmente. Aqui está mentalmente, mas eu quero que vocês escrevam, tá? Isso aqui é porque era a atividade que eu peguei do livro que eu estou trabalhando com vocês, tá? Ó, agora você já estudou o que significa resolver uma equação. Dependendo do caso, podemos resolver a equação mentalmente. Veja como André e Letícia pensaram na resolução dessa equação. Olha a equação. Essa aqui é muito fácil, né? Se a equação for pequenininha assim, ó, a gente consegue resolvê-la mentalmente. Mas se ela for grande, aí tem que fazer no caderno, né? Rabiscando no caderno. Então, aqui eu tenho aqui, ó, 3x igual a 15. Qual o número que multiplicado 3 vai dar 15? É só saber a tabuada do 3, né, galera? Olha aqui, ó. Olha o que o André pensou. Eu pensei assim. Qual é o número que é multiplicado por 3 é igual a 15? É o 5, pois 3 vezes 5 é 15, né? Tá vendo? Isso aqui é fácil, né? Tabuada do 3, né? Só tem uma multiplicação. Mas, e aqui, ó, se você sabe quais são os quadrados perfeitos, né? Também fica fácil, ó. X quadrado igual a 16. Qual número que elevado ao quadrado vai dar 16? 4, né? Ó. Por quê? 4 vezes 4 é 16, né? 4 ao quadrado. 4 e menos 4, né? Na verdade, quando é uma... Olha ele aqui, ó. Menos 4 também é solução, né? Lembra lá de potência de base inteira? Quando a base é negativa e o expoente é par, eu também dá um resultado positivo, né? 16 no caso. Mesma coisa. No caso, isso aqui tem duas soluções, duas raízes. É chamada equação de segundo grau, essa daqui, ó, por causa do expoente que dá o grau na verdade é um polinômio. Dá o grau do polinômio. Aí já vem as atividades para vocês, ó. Aí vocês fazem no caderno, ou quem conseguiu imprimir, se quiser fazer na frente aqui, ó, se der para fazer, tá? Se não, vocês podem fazer no caderno. Pode copiar só as atividades aqui, tá? Olha lá, ó, o que é para vocês fazerem? Mesma coisa da semana passada, ó. Em cada item, na verdade aqui o livro estava falando que era para ser um trabalho em equipe, né? Um aluno resolve a equação mentalmente e os demais conferem. Então, bora fazer esse trabalho em equipe, professor. Faz assim, a cada dupla, a dupla ganha um ponto, 2 pontos, sei lá. Não, o Laira, sabe o que é? Porque não tá todo mundo participando, né? Aí se tivesse... Mas Então, como as pessoas vai saber que tá valendo ponto, todo mundo vai querer participar. Porque tá todo mundo precisando de ponto, entendeu? Não, mas as atividades online vale ponto aí. Vale 5 pontos todas as atividades online. Falando nisso, logo logo a gente tem que agendar uma prova, hein? Acabando esse conteúdo aqui, eu vou agendar uma prova. Mas só vou continuar explicando aqui para você ver que não é difícil. Ó. A primeira, o que acontece aqui? Ó? Eu estou tendo a equação ó, x mais 6 igual a 11. Lembra? Você pode fazer ela como... Eu vou tentar escrever ela do lado aqui. Ó. O que eu expliquei aquela hora? Ó? Faz ela passando para o outro lado da equação, o número 6, o número independente aqui, com sinal, com a operação inversa, né? Então, no caso, aqui vai ficar o quê? Eu vou ter
Vou reescrever apenas o x, vou deixar só o x isolado do lado da equação. E esse x, agora eu vou fazer o quê? Vou reescrever o que está do outro lado, né? Eu tenho o 11. Já o mais 6 vai passar com a operação inversa, ou seja, vai passar menos 6 para o lado de cá. Aí eu só vou resolver aqui, ó. Quanto que é 11 menos 6? E aí, galera? 5. Vai dar 5. Então, ou seja, o 5 é a solução, é a raiz dessa equação. Ó, o meu x igual a 5. Só isso por enquanto, ó, quando tem só soma. Já no caso aqui, ó, lembrando aqui, ó, aqui eu tenho multiplicação. Ó. O 2 está multiplicando R e eu quero saber qual que é o valor de R. Como que eu vou fazer? Tá vendo que eu já não tenho soma aqui e nem aqui? Então, eu já vou direto passar esse menos 2 com a operação inversa que ele está acontecendo com o R. Ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Então, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou escrever apenas o R. O R vai ser igual a quem? Vocês viram só que eu mudei de letra? Então, a variável pode ser qualquer letra. Meu R vai ser igual ao 8. Vou reescrever o 8 que está do outro lado da equação. Só que o menos 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Ele passa dividindo. Então, ele vai dividir o 8 aqui, ó, o menos 2. Reparem que ele vem com o sinal, tá? Ó, ele veio com o sinal, ele era negativo. Agora eu vou fazer quantos que é 8 dividido por 2? E já vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais dividido por menos, o 8 está positivo. Vai dar um número negativo, tá? Sinais diferentes. Multiplicação e divisão de sinais diferentes dá negativo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, o meu R nesse caso aqui vai valer 4. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui, ó, já o 3, ó, o que vocês vão ter que fazer? Tá vendo que aqui ele estava multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo? Nessa E é ao contrário. Ó, o 3 está dividindo. Então, quando eu passar para o outro lado da equação, ele vai multiplicar o 5 aqui. Ó, tá? Então, em vez de, ele vai ficar n igual a 5 vezes 3 aqui. Aí vocês vão resolver para saber qual que é o valor de n. Vamos ver qual outra aqui a gente vai ver. Vamos ver essa g aqui. Ó. Essa g eu já tenho uma equação cúbica. Ó. Eu tenho a minha variável, ela está elevada ao cubo. Né? Isso aqui está muito pequeno. Ela está elevada ao cubo, ó, x ao cubo. Então, eu tenho que saber qual número que elevado ao cubo vai dar 1000. Bom, se você se lembra das aulas de potência, você vai saber que vai ser 10, né? Ou ele tem um outro método para calcular, que é a operação, fazendo a operação inversa. Quando eu tenho uma potência, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Lembra? O inverso do quadrado, de algum número elevado ao quadrado, é a raiz quadrada desse número. Então, o que acontece aqui? Ó? A operação inversa de uma potência de expoente 3 é a raiz cúbica. Então, no caso, para mim isolar o x aqui, ó, esse x ficaria assim. Ó. O meu x seria igual a quem? A raiz cúbica. Ou seja, o que aconteceu com esse 3 que estava no expoente aqui? Ele passou a ser o índice da raiz do outro lado da equação. Raiz cúbica de 1000. E quem é a raiz cúbica de 1000? A raiz cúbica de 1000 é 10. Galera, lembrando o seguinte, isso daqui também é um macete, tá? Você passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Mas, na verdade, você faz o quê? Matematicamente, seria o quê? Você estaria colocando uma raiz cúbica em ambos os termos aqui da minha equação, tá? Porque para manter uma equação, lembra da história da balança de 2 pratos? Para manter uma equação, se você tem uma equação, você quer manter essa equação, o que você acrescenta numa, você tem que acrescentar na outra, para eles manter a equação. Entendeu?
Vamos apagar aqui essa raiz que eu escrevi aqui no... Esse lado que está poluindo muito aqui a visão, né? Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Lembra aqui das propriedades de expressões numéricas. Como resolver, o que a gente tem que resolver primeiro. Lembra? Se você tem parênteses, colchetes e chaves, primeira coisa você resolve o que está dentro dos parênteses. Tá? Depois potência, depois multiplicação, divisão, e depois soma e subtração. Tá? Então, aqui você vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses aqui, ó. Na verdade, você vai conseguir resolver isso daqui? Não vai. Por quê? Porque é uma soma. Você só pode... Lembra do soma de monômio? Você só pode somar monômio que tem parte literal semelhante. Então, aqui, na verdade, você só vai eliminar esses parênteses aqui, ó. É só tirar esses parênteses mesmo. Ele está aqui só para confundir um pouco a cabeça de vocês. Se vocês sabem fazer soma de monômios e trabalhar na ordem da resolução de expressões. Você pode já passar, tanto faz, se você já passar esse 4 para o outro lado com operação inversa, ou você só tirar esse parênteses e fazer a soma aqui, ó, né? 1 mais 4 vai dar 5. Aí depois passar só o 5 do lado de cada equação. Vamos fazer ela aqui embaixo, aqui, ó. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu só vou tirar o parênteses ali, ó. Eu vou ter o x, porque eu não tenho uma multiplicação, e dentro aqui eu também não tenho monômios semelhantes para somar, né? Então, só vou reescrever, ó. X mais 1, mais 4, é igual a 9. Né? Deixa eu ver se eu pego se eu afino a ponta aqui desse negócio. Então, o que eu vou fazer? Ó? Somando 1 mais 4 vai dar 5. Então, vamos reescrever passo a passo aqui. Ó. Então, eu vou ter aqui, ó, x mais 5. X mais 5 igual a 9. Ó. Repare que agora esse 5, ó, eu vou passar ele para o outro lado da equação com operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Então, vai sobrar aqui, ó, x vai ser igual a 9 menos 5. Se eu estou somando, depois eu vou subtrair. Né? Então, 9 menos 5 vai dar 4, né? Então, meu x vai ser igual a 4. Viu só? Prontinho. X igual a 4. Aí eu tenho aqui Professor, já... explica. Sim? Explica a L também. A L? Beleza. A L, o que acontece com a L? A L é um pouco diferente, porque você tem x dos dois lados da equação. Ó. Então, como que ela vai ficar? Vou escrever ela aqui embaixo, tá? Você vai fazer o seguinte. 7x é igual a x. Quem que é o valor de x? Você pode fazer o seguinte. Ou o x, nesse caso aqui, você pode passar o x que está para o lado de cá, subtraindo aqui, ó. Mas, na verdade, essa equação aqui, ela vai ser um pouco indefinida. Vejam só, se eu passar o x que está para o lado de cá, invertendo o sinal, eu vou ter essa equação aqui, ó. 7x menos x. 7x menos x vai ser igual a 0. Por que igual a 0? Porque não vai ter nada do lado daqui. Ó. Eu peguei esse x, passei por aqui, do lado de cá, invertendo o sinal, né? Minha assistente Google aqui está só pesquisando o que eu estou falando. Então, aqui vai ficar 0. Ó. Por que ficou 0? Porque o x estava aqui, eu passei para o lado de cá, ó, operação inversa. Ó, 7x menos x vai dar 6x. Ó. 6x igual a 0. 6x igual a 0. Mas e agora? O que eu vou fazer? O 6 está dividindo, eu vou passar ele para o lado de cá,
Ou você está multiplicando, eu passo para o lado de cá dividindo. E vai ter a seguinte equação. Ó. X igual a 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 vai ser 0, né? Então, significa o quê? Que a única solução para a minha equação aqui ó, é 0. É x igual a 0, porque 0 dividido por 6 é 0. Logo de cara, a gente já conseguia saber. Por quê? Se eu colocasse 0 aqui, ó, 0 vezes 7, vai dar 0. Então, continuaria sendo 0 o meu x aqui do lado de cá da equação. Então, a solução da minha equação aqui na L é 0, x igual a 0. Aí já tem outro exercício aqui. Ó. Entre os 4 números ao lado, somente um é solução da equação abaixo. Descubra mentalmente qual é esse número. Confira com os colegas e escreva a solução correta. Então, você vai pegar esse número dessa bolinha aqui, ó, menos 2, 4, 2 e 6. Qual que vai ser a solução aqui da minha equação? Você tem dois modos de fazer essa atividade. Ou você vai experimentando, vai pegando cada número, substituindo onde tem x, aqui e aqui, para ver se os dois lados da equação vão dar o mesmo resultado, ou vocês resolvem ela primeiro. E depois vocês só marcam aqui qual que é a solução. Beleza? Como que eu vou resolver ela primeiro? Ó, ela é uma solução que ela tem uma fração aqui, né? Então, primeiramente, você vai tentar deixar do único lado da equação apenas as variáveis, ou seja, apenas o que tem x. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou pegar esse 1 positivo aqui, ó, e eu vou passar para o outro lado, invertendo o sinal. E esse x aqui, ó, eu vou passar ele para o lado de cá, ó, para ficar tudo que tem x do lado esquerdo, tá? Então, vai ficar como essa equação? Vou fazer ela aqui na frente, ó. Eu vou ter o seguinte... Opa! Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter, olha lá, ó, x sobre 2, né? X sobre 2. O x aqui estava somando, passou para o lado de cá com operação inversa, ou seja, subtraindo. Menos x vai ser igual... Ó, eu já tinha menos 1 do lado direito. E eu vou pegar o 1 positivo e vou passar para o lado de cá, subtraindo, uma operação inversa, né? Menos 1. Agora eu vou resolvendo essa equação aqui, ó. Olha lá, ó, x sobre 2 menos x. Lembra como resolver isso daqui? Nós estudamos em soma de números racionais. Você vai ter que pode transformar esse x aqui, ó, em uma fração equivalente de denominador 2. Ou seja, basta eu multiplicar e dividir por 2, né? Então, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Se eu multiplicar e dividir por 2, isso aqui vai ficar com essa cara aqui, ó. X sobre 2, né? Eu vou transformar esse x numa fração equivalente, ou seja, eu vou multiplicar por 2 em cima, né, o x, e ao mesmo tempo eu vou dividir por 2. Para que eu estou dividindo ele por 2? Para ter aqui ó, os dois denominadores iguais, para mim poder somar aqui em cima, né? Somar e subtrair, né? Aí já vamos... Professor, Sim. por que o senhor não faz um trabalho em dupla? Porque tá... Valendo 2 pontos. Porque é o seguinte, cara, porque nós estamos trabalhando à distância. Eu acho que, não sei se fica bom fazer em dupla. Porque as professoras de português e ciência fez trabalho e deu certo. Vou pensar no seu caso, tá? Vou tentar elaborar um trabalho que dá para fazer em dupla para ver. Vou pensar ainda, não vou dar resposta agora não. Continuando aqui, ó, o que acontece aqui? Ó? Já vou resolver aqui, ó, menos 1 e menos 1. Ó, sinais iguais, eu somo
e conservo o sinal. Lembra de soma de números inteiros? Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Ó. Menos 1 com menos 1, vou conservar o sinal, que é negativo, e vai dar 2. Ó. Agora, resolvendo essa expressão aqui, ó, já que eu tenho denominadores iguais, eu posso fazer um denominador só aqui embaixo. Ó. Um denominador 2 e colocar o resultado da soma dos numeradores. Ou seja, x menos 2x vai dar o quê? 1x menos 2x vai dar menos 1x. Lembra, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do que tem maior módulo. O menos 2x tem maior módulo. Lembra, você vai o quê? Conservar a parte literal e fazer a operação com os coeficientes. No caso aqui tem o 1 e aqui é menos 2. Então vai sobrar menos x sobre 2. Menos x sobre 2 vai ser igual a quem? Ó? Vai ser igual a menos 2. Né? Essa equação, o que acontece? Eu resumi isso daqui em menos x sobre 2, que é igual a menos 2. Repare que os dois lados estão negativos. Ó. O que acontece? Eu vou fazer um traço para terminar ela aqui do outro lado do traço, tá? Eu posso tirar o sinal aqui, ó, que é a mesma coisa de eu estar fazendo o quê? Eu estar multiplicando toda a minha equação por menos 1. Esse aqui é um sinalzinho de menos. Eu estou multiplicando toda essa equação por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o que acontece? O que está negativo passa a ser positivo. Então, a minha equação passa a ser inteira positiva. Ou seja, e esse 2 aqui, ó, já vamos matar 2 coelhos numa cajadada só. Esse 2 que está dividindo o x aqui, ó, qual que é a operação inversa da divisão mesmo? Não é a multiplicação? Então, ela vai passar multiplicando esse 2 aqui, ó, que está do outro lado. Então, ó, como eu multipliquei por menos 1 a equação inteira, ela vai ficar positiva. Ó. Então, o x vai ficar positivo. E o 2 que estava dividindo, eu vou multiplicar o 2 aqui, ó, que também ficou positivo. Ou seja, o meu x vai ser igual a 2 vezes 2. Então, o x vai ser quem? 2 vezes 2 é 4. Aí, 2 vezes 2 é 4. Que então a solução aqui para a minha equação é o quê? É o 4. Compreenderam? Aí tem os desafios aqui também que eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Mas não se preocupe com o tempo não, tá? É porque o que estava no livro já estava assim, ó. Das 10 equações abaixo, quantas delas têm o número 6 como solução ou raiz? Descubra em menos de 5 minutos quais são essas equações. Então, você vai ter que ver o quê? Qual equação que o 6 é solução, né? Ó, vamos ver só essa primeira aqui. O resto eu vou deixar com vocês, tá? Por quê? Se eu substituir, basta substituir o 6 no lugar do x aqui, ou eu resolvo ela todinha e vejo se a solução é 6. Como aqui, ó, não vai ser 6, porque se eu substituir o 6 aqui no lugar do x, eu vou ter o quê? Ó? 6 mais 5 vai dar 11, não vai dar 10. Então, significa que essa primeira aqui, ó, o 6 não é solução. Então, significa que o 6 aqui não é solução, né? Não é a raiz. Vocês vão colocar assim, ó. O 6 é a solução desta equação. Você escreve do lado dela aqui, ó. 6 é a solução, tá? Na que for solução. Beleza? Vamos tentar ver uma aqui. Olha aqui, ó. Se eu colocar o 6 daqui, ó, no lugar desse x, eu vou ter o quê, ó? 6 menos 8 vai dar quantos? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal que tem maior módulo. 6 tira 8, sobra 2, ó. E o sinal que tem maior módulo, ó, o menos 8 tem maior módulo. Então, conserva o sinal negativo. Então, significa que o quê? Que esta, sim, o 6 aqui é solução, né?
O 6 é raiz, né, no caso, né? Raiz ou solução, tanto faz. O 6 é raiz aqui da minha equação, dessa de amarelo. Então, no caso, vocês vão ter que achar quais outras que o 6 é a solução, beleza? E é só isso, tá? Para hoje. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, nada. Que bom, hein? Que eu tenho bons alunos que já